Não chore, senhora. A pequena voz cortou o ar da noite como um sino. Pode pedir o nosso pai emprestado para se sentir melhor. E a nós também. Somos muito bons a fazer as pessoas sorrirem. Dalton Collins, de 35 anos, parou no meio do passo, com o coração na boca, ao ver a sua filha de 6 anos, Zuri, parada sem medo diante de uma estranha que chorava. A sua irmã gêmea, Zara, já se movia para se juntar a ela, as suas pequenas mãos entrelaçadas com aquela determinação que sempre tinham quando decidiam que algo importante precisava de acontecer. A mulher no banco olhou para cima, lágrimas escorrendo pelo rosto, a sua expressão mudando de desespero para puro choque. À sua volta, o Maple Grove Community Park brilhava com luzes de Natal, famílias a rir, crianças a correr entre as decorações, o cheiro de castanhas assadas a encher o ar frio de dezembro. Mas ali, debaixo daquele carvalho, enfeitado com luzes brancas, estava uma mulher completamente sozinha num mar de celebração. E as suas filhas tinham acabado de se oferecer para lhe emprestar o pai. Zuri, Zara. A voz de Dalton saiu estrangulada enquanto ele se apressava a avançar. Meninas, esperem. Mas elas não estavam a esperar. Nunca esperavam quando alguém precisava de ajuda. A questão não era o que as suas filhas tinham acabado de fazer. A questão era o que aconteceu a seguir. Antes de continuarmos, diga-nos de onde está a assistir. Adoramos ver até onde as nossas histórias chegam. Sinto muito, Dalton ofegou ao alcançá-las, a respiração formando nuvens no ar de dezembro. Ninguém deveria estar triste e sozinho no Natal, interrompeu Zara. Na verdade, então pode nos emprestar por um tempo. A mulher enxugou o rosto com as mãos trêmulas, com cerca de 20 e poucos anos, talvez 30 e poucos. Cabelos loiros longos refletindo a luz acima, elegantes mesmo em meio à dor. Ela olhou para as meninas idênticas, depois para Dalton, e algo se suavizou. Isso é muito gentil da parte de vocês duas. Sua voz estava rouca, frágil. Eu sou a Zuri e esta é a Zara, anunciou Zuri, apontando para uma pequena sarda perto da orelha esquerda. É assim que as pessoas nos distinguem. Eu sou o Dalton. Mais uma vez peço desculpa. Phoebe interrompeu a mulher suavemente, estendendo uma mão fria. Phoebe protege. E por favor não peça desculpa. Elas são adoráveis. Antes que Dalton pudesse responder, as duas meninas subiram no banco ao lado de Phoebe, cada uma segurando uma de suas mãos. Vê, somos excelentes nisso, declarou Zuri. Às vezes, as pessoas só precisam de alguém para sentar com elas. Phoebe olhou para as pequenas mãos segurando as suas, depois soltou um suspiro que era metade risada, metade soluço. Você é muito perspicaz. Dalton ficou parado, sem jeito, reconhecendo a intensidade da dor dela. Ele tinha a mesma expressão há 3 anos, quando o mundo deixou de fazer sentido e cada respiração parecia um afogamento. Íamos tomar chocolate quente, continuou Zuri, balançando gentilmente a mão de Phoebe. Você deveria vir. Não quero atrapalhar, vocês não estão. Dalton se viu a dizer. Além disso, aprendi há muito tempo a não discutir quando elas se unem. O sorriso que tocou os lábios de Phoebe foi pequeno, mas genuíno. Então, obrigada. Eu gostaria muito. O Copper Kettle Café as recebeu com um calor perfumado de canela. A senhora Corey, a proprietária, olhou para cima quando eles entraram, com a curiosidade despertada ao ver Phoebe. Dalton, meninas, por esta noite. As gêmeas já estavam a puxar Phoebe para o seu canto, reivindicando lugares à janela para ver a neve começar a cair. A senhora Corey trouxe chocolate quente, coberto com montanhas de chantilly e palitos de doces. Antes de sair, Zuri falou. Senhora Corey, esta é a nossa nova amiga Phoebe. Encontramo-la no parque e ela estava triste, por isso estamos a fazê-la sentir-se melhor. Dalton queria afundar-se no chão, mas a senhora Corey apenas sorriu calorosamente. Então está em excelentes mãos, querida. O silêncio instalou-se enquanto as gêmeas atacavam o chocolate quente. Dalton sentiu o peso da situação. O que se diz a um estranho que acabou de conhecer em crise? Phoebe falou primeiro. Tem filhas lindas, obrigada. As palavras saíram mais pesadas do que o pretendido, depois de 3 anos a ser tudo para elas. Elas são o meu mundo. Os olhos de Phoebe encontraram os dele e algo brilhou ali. Reconhecimento, compreensão. Eu consigo ver isso. Por que estava a chorar, menina Phoebe? Zara perguntou de repente, com chantilly no nariz. Alguém magoou os seus sentimentos?
Zara, Dalton começou. Tudo bem. Phoebe olhou para a menina com cuidado. Eu estava triste porque o Natal me faz lembrar de pessoas de quem sinto muita saudade. Como pessoas que morreram? Zuri perguntou com a honestidade brutal da infância. Dalton sentiu um aperto no estômago. Meninas. Sim, Phoebe disse baixinho. Como pessoas que morreram. As gêmeas acenaram com a cabeça solenemente. Zara estendeu a mão sobre a mesa e deu um tapinha na mão de Phoebe. A nossa mãe também morreu. Tínhamos 3 anos. Não nos lembramos muito dela, mas o papá diz que ela está no céu. O ar pareceu sair do café. Dalton ficou paralisado, atordoado. As suas filhas tinham partilhado algo que ele normalmente mantinha em segredo, mas os olhos de Phoebe encheram-se de lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, mas algo mais suave. Sinto muito. Deve ter sido incrivelmente difícil. Foi mesmo, disse Dalton com a voz embargada. Ele normalmente não falava sobre isso, mas algo na franqueza de Phoebe fez com que as barreiras parecessem inúteis. Eu também perdi a minha família, disse Phoebe, de repente, olhando para as gêmeas. Os meus pais, o meu irmão e a minha irmã, todos de uma vez, há 7 anos, num acidente de carro. Todos eles? Os olhos de Zuri arregalaram-se. Ao mesmo tempo, Phoebe acenou com a cabeça, contendo as lágrimas que ameaçavam escapar. Deve sentir-te muito sozinha, disse Zara com a voz trêmula. Então, sem aviso, ela levantou-se rapidamente da cadeira e envolveu a cintura de Foy com os seus pequenos braços. Zuri rapidamente a seguiu, abraçando Phoebe do outro lado. Nós sabemos o que é a solidão. O papá também se sente sozinho às vezes. Phoebe abraçou as duas meninas, os ombros a tremerem com soluços silenciosos. Por um longo momento, ninguém falou. Eles apenas ficaram sentados ali, duas crianças enlutadas e uma mulher enlutada, abraçados enquanto músicas de Natal tocavam suavemente ao fundo. Quando Phoebe finalmente se afastou, ela enxugou os olhos e riu trêmula. Desculpem-me, estou muito emocionada. O papá diz que os sentimentos não são errados, informou Zuri. Eles simplesmente são. O teu pai é muito sábio, disse Phoebe, olhando para Dalton com admiração. A conversa mudou então. As barreiras caíram. Eles não eram mais estranhos, eram pessoas que compreendiam a perda. O que fazes? Perguntou Dalton. Sou dona de uma empresa de produtos para cabelos, produtos naturais, práticas sustentáveis. Comecei há 5 anos, 2 anos depois de perder a minha família. Ela fez uma pausa. Isso me manteve ocupada, talvez ocupada demais. Eu me dediquei ao trabalho porque se estivesse trabalhando, não precisaria pensar em como meu apartamento estava vazio, em como não havia ninguém para ligar quando algo bom acontecia. Eu entendo isso, disse Dalton suavemente. Depois que Melissa morreu, o trabalho se tornou meu refúgio. Problemas de engenharia têm soluções. O luto não. Exatamente. As pessoas ficavam me dizendo que o tempo curaria tudo, mas estavam erradas. O tempo apenas faz com que sejas melhor a fingir. Até que te sentas sozinha num banco de parque na véspera de Natal, disse Dalton. Até que duas meninas decidam que precisas de ser salva, corrigiu Phoebe com um pequeno sorriso. Zara olhou para cima. Vais ficar sozinha amanhã também no Natal? A pergunta pairou no ar. O sorriso de Foy vacilou. Sim, querida. O que fazes? Trabalho principalmente ou vejo filmes. Tento não pensar nisso. Ela parou engolindo em seco. Tento passar o dia. Isso não é Natal, declarou Zara. O Natal deve ter pessoas. Dalton viu o rosto de Phoebe desmoronar-se ligeiramente. Viu-a lutar para se manter firme, e algo nele mudou. Mas Zuri antecipou-se a ele. Devias vir à nossa casa amanhã. Temos presentes e o papá faz panquecas em forma de boneco de neve e vemos filmes. Certo, papá? Dalton encontrou os olhos de Phoebe do outro lado da mesa. Viu a esperança misturada com medo e incerteza. Uma mulher que estava sozinha há 7 anos, a quem era oferecida uma tábua de salvação. Eles têm razão, ouviu-se dizer. Não deve ficar sozinha amanhã. Nada de especial, apenas panquecas e caos, mas haverá risos e será muito bem-vinda. Não posso incomodar, a voz dela falhou. Não está a incomodar. Estaria a fazer-nos um favor. As meninas ficarão entusiasmadas e, sinceramente... Ele fez uma pausa. Seria bom ter outro adulto por perto, alguém que compreenda que o Natal pode ser lindo e difícil ao mesmo tempo. Phoebe olhou para as gêmeas, depois voltou a olhar para Dalton. Tenha certeza? Sabemos que passou por uma perda.
Sabemos que é corajoso o suficiente para se sentar num parque cheio de famílias felizes, mesmo quando dói. Sabemos que é gentil o suficiente para deixar duas crianças estranhas contarem-lhe sobre a mãe falecida sem fugir. Isso é suficiente. Um sorriso genuíno se espalhou pelo rosto de Phoebe. Então sim, obrigada. Eu adoraria. Os gêmeos explodiram em aplausos. Phoebe chegou ao Ten Chap, parada na varanda com presentes embrulhados e um sorriso incerto. Ela havia trocado de roupa 3 vezes naquela manhã, finalmente optando por jeans e um suéter creme. Dalton abriu a porta e por um momento eles apenas se olharam. Na luz quente da manhã, ele realmente a viu e ela estava linda. Olá, disse ela suavemente. Olá. Aviso justo, está uma confusão completa aqui. Os gêmeos atingiram-na a toda a velocidade. Menina Phoebe, você veio. Claro que vim. Phoebe riu, ajoelhando-se para abraçá-los. Eu não perderia isso. O Pai Natal veio, Zuri agarrou a mão dela. Ele comeu todos os biscoitos e deixou muitos presentes. E nós esperamos por si, porque o papá disse que não podíamos começar sem si. Zara interrompeu. Phoebe olhou para Dalton. Vocês esperaram por mim? Eles insistiram. Aparentemente, o Natal não está completo sem si. A sala de estar estava lindamente caótica. A árvore inclinava-se ligeiramente para a esquerda, coberta de enfeites descombinados que abrangiam vários anos. Enfeites feitos à mão na pré-escola, enfeites delicados de vidro que deviam ser da Melissa. Enfeites novos que as meninas tinham escolhido. Montanhas de presentes espalhados por baixo. Isto é lindo, sussurrou Phoebe. É caos, corrigiu Dalton. Mas é o nosso caos. Trouxe presentes, anunciou Phoebe, tirando 2 pacotes prateados. Não precisavas. Eu quis. Ela entregou-lhe um pacote menor, os dedos deles roçando. Abre mais tarde. As gêmeas atacaram a pilha de presentes com um abandono selvagem. O papel voou. Gritos ecoaram. Dalton sentou-se no sofá com o seu café, Phoebe ao seu lado, ambos observando o belo desastre se desenrolar. Quando as gêmeas abriram os presentes de Phoebe, conjuntos profissionais de aquarela com dezenas de cores, cadernos de desenho grossos, pincéis de verdade, elas ficaram em silêncio. Então Zuri sussurrou, estes são como materiais de artistas de verdade. Porque vocês são artistas de verdade, disse Phoebe com seriedade. Eu vi os vossos desenhos ontem à noite, vocês têm talento. As duas meninas se lançaram sobre ela, com lágrimas nos olhos. Obrigada, senhorita Phoebe. Dalton sentiu a garganta apertar. Melissa sempre fora a pessoa atenciosa que dava presentes, mas Phoebe tinha visto algo nas suas filhas em uma única noite e honrado isso. Agora tem de abrir o seu, exigiu Zara. Dentro havia um cartão feito à mão, papel cartão coberto de purpurina. Na frente, bem-vinda à nossa família. Dentro, elas tinham desenhado bonecos de palito, 3 unidos por um quarto com cabelo loiro. Por baixo, querida Phoebe, obrigada por estar triste no parque para que pudéssemos encontrá-la. Com amor, Zara e Zuri. Phoebe apertou o cartão contra o peito, com lágrimas a correrem-lhe pelo rosto. Esta é a coisa mais bonita que alguém já me deu. A sério? Zara parecia cética. É só papel. Não, disse Phoebe com firmeza, puxando-as para perto. É perfeito. Depois do pequeno almoço, panquecas em forma de boneco de neve que Phoebe falhou hilariamente em virar, mandando-uma voar pela cozinha. Acomodaram-se na sala de estar. As gêmeas começaram a experimentar as suas novas tintas, e Phoebe sentou-se no chão com elas, mostrando-lhes como misturar cores, criar lavagens, misturar tons. Dalton sentou-se no sofá, supostamente a ler, mas na verdade a observá-las. As suas filhas riam com pura alegria. Esta mulher que chorava sozinha há 24 horas, agora fazia as suas filhas brilharem de felicidade. Ela se encaixava ali, na sua casa bagunçada, com xarope na mesa. Ela se encaixava como se sempre tivesse sido destinada a isso. Durante o Polar Express naquela tarde, as duas meninas adormeceram com as cabeças no colo de Phoebe. Elas estão dormindo, sussurrou Dalton. Elas tiveram um dia agitado. Phoebe acariciou gentilmente o cabelo de Zor. Este foi o melhor Natal que tive em 7 anos. Sim, sim. Ela olhou para ele por cima das crianças adormecidas. Obrigada por me deixar fazer parte disso. Obrigada por estar aqui. Por ser tão bom com elas.
por não fugir quando elas mencionaram a Melissa, por partilhar sobre a sua irmã. Os olhos de Phoebe se encheram de lágrimas. Elas facilitam as coisas. Elas são incríveis. Elas realmente são. Quando chegou a hora de Phoebe ir embora, as gêmeas acordaram e imediatamente protestaram. Tem que ir? Receio que sim, mas Phoebe olhou para Dalton com ar interrogativo. Café no sábado? Sugeriu ele. Podemos pintar mais? Perguntou Zuri. Com certeza, prometeu Phoebe. Na porta, os gêmeos abraçaram-na com força. Nós amamos-te, senhorita Phoebe, disse Zara simplesmente. Phoebe ficou sem fôlego. Ela ajoelhou-se ao nível deles. Também vos amo muito, aos dois. Lá fora, Dalton acompanhou Phoebe até o carro. A noite estava fria e clara, com estrelas brilhantes no céu. Falei a sério, disse Phoebe suavemente. Este foi o melhor Natal que tive desde que os perdi. Esqueci-me de como era sentir que pertencia a algum lugar. Tu pertences aqui, disse Dalton. As palavras vieram de algum lugar profundo e verdadeiro. Se quiseres, podes ficar. Eu quero, sussurrou Phoebe. Mais do que tudo. Ficaram ali, a respiração a formar névoa no frio, algo não dito a crescer entre eles. Sábado, sábado, estarei lá. O café de sábado tornou-se sagrado. As gêmeas pintavam enquanto Dalton e Phoebe conversavam sobre tudo. Livros, frustrações no trabalho, memórias da infância. Lentamente, cuidadosamente, construíram algo bonito. A primavera chegou com o 7º aniversário das gêmeas. Bolo, presentes e a genuína excitação de Phoebe. Ao vê-la rir com as meninas, Dalton percebeu como ela se tinha integrado perfeitamente nas suas vidas. Numa manhã chuvosa, enquanto as gêmeas pintavam, Phoebe disse suavemente. Hoje é o aniversário da minha irmã. Sophie teria 19 anos. Dalton pousou o café. Como ela era. Um sorriso verdadeiro tocou os lábios de Foy, teimoso. Ela queria ser bióloga marinha, assistia a documentários sobre tubarões e nos dava palestras sobre a conservação dos oceanos. Ela tinha 12 anos e já sabia exatamente quem seria. Ela parece incrível. Ela era. A voz de Foy falhou. Às vezes, tenho medo de estar a esquecê-la. Não as coisas grandes, mas as pequenas, como ela bufava quando ria. O som da sua voz. Dalton estendeu a mão por cima da mesa, cobrindo a mão dela com a sua. Não a estás a esquecer. Estás apenas a aprender a carregá-la de forma diferente. Phoebe virou a mão, entrelaçando os dedos nos dele. Nenhum dos dois soltou a mão do outro. Era a primeira vez que se davam as mãos. Parecia algo monumental. À medida que a primavera se transformava em verão, a relação deles aprofundava-se. Passeios de fim de semana a jardins botânicos, onde Phoebe ensinava os gêmeos a realmente ver as flores, a capturar a beleza com as suas aquarelas. Dalton se viu observando-a mais do que a paisagem. A maneira como ela ria com todo o corpo, a maneira como se ajoelhava para ver as coisas da perspectiva dos gêmeos, a maneira como ela ouvia como se as palavras deles fossem importantes. Um sábado perfeito na praia, areia quente, água cintilante, os gritos de alegria das meninas. Depois de construírem um elaborado castelo de areia e os gêmeos saírem a correr para procurar conchas, Dalton pegou na mão de Phoebe. Ela olhou para ele surpreendida com a súbita seriedade na sua expressão. Preciso de te dizer uma coisa, disse ele com a voz rouca, e não consigo mais guardar isso para mim. Phoebe prendeu a respiração. Ok, esses últimos 6 meses foram... Ele fez uma pausa procurando as palavras certas. Não me sentia tão vivo desde antes da Melissa morrer. Talvez nunca. E continuo dizendo a mim mesmo que estamos indo devagar, que somos apenas amigos, mas não consigo mais fingir. Ele apertou a mão dela. Estou apaixonado por ti, Phoebe, completamente, assustadoramente. Eu amo-te. A cor desapareceu do rosto de Phoebe. Ela retirou a mão, envolvendo-se nos braços. Dalton, eu... Não precisas de dizer o mesmo, disse ele rapidamente. Só precisava que soubesses. Precisava de ser honesto sobre o que isto significa para mim. Não é que eu não... A voz dela falhou. E se eu não for suficiente? E se eu não conseguir ser o que tu precisas? O que aquelas meninas precisam? Eu nunca fui mãe. Não sei como fazer isso. E se eu estragar tudo? Dalton segurou seu rosto gentilmente, fazendo-a olhar nos seus olhos. Tu já és suficiente.
Tu estás presente, tu te importas, tu as amas do teu jeito. É tudo o que qualquer um de nós pode fazer. Mas e se não for? E se? Ele beijou-a então, suave e hesitante, interrompendo o seu ciclo de medo. Quando se separaram, Phoebe estava a chorar, mas também estava a sorrir. Também te amo, sussurrou ela, as palavras saindo como uma confissão. Estou com tanto medo, mas amo-te tanto. A sério? A sério? Beijaram-se novamente, desta vez por mais tempo. 6 meses de amizade cuidadosa a transformar-se. O papai e a menina Phoebe estão a beijar-se. A voz de Zur ecoou pela praia. Eles separaram-se rindo ao ver os gêmeos a sorrir. Já era hora. Zara declarou. Esperamos uma eternidade. As semanas seguintes deveriam ter sido felizes. Eles confessaram o seu amor, beijaram-se na praia e os gêmeos ficaram entusiasmados. Tudo deveria ter sido perfeito. Mas Phoebe começou a se afastar. No início foi sutil. Ela respondia às mensagens um pouco mais devagar, cancelou o café de sábado uma vez por causa de uma emergência no trabalho. Apareceu para jantar, parecendo exausta e distraída. Em poucas semanas, Dalton não conseguiu mais ignorar. Vais trabalhar até tarde novamente hoje à noite? Perguntou ele quando ela ligou para cancelar os planos da noite. Desculpa. Há um prazo de lançamento e a equipa precisa de mim. A equipa precisa sempre de ti, Phoebe. És a chefe. Podias delegar. Silêncio do outro lado da linha, depois, baixinho. Não é justo, pois não? Cancelaste 4 vezes em 2 semanas. As meninas estão sempre a perguntar quando é que vens. Estou sempre a inventar desculpas por ti. Não estou a inventar desculpas. Estou a gerir um negócio. Eu sei disso, interrompeu Dalton, com frustração na voz. Mas é isso que fazes. Quando as coisas ficam sérias ou assustadoras, desapareces no trabalho. Fizeste isso depois de perder a tua família e estás a fazer isso agora. Não é isso, Phoebe parou. Não estou a desaparecer. Então o que estás a fazer? Porque do meu ponto de vista, parece que me disseste que me amavas e depois fugiste. O silêncio se prolongou por tanto tempo que Dalton pensou que ela tinha desligado. Então ele a ouviu chorando. Não consigo fazer isto, sussurrou ela. A raiva dele dissipou-se imediatamente. Não consegues fazer o quê? Na semana passada, a Zuri arranhou o joelho no parque. Foi só um arranhão pequeno. E eu congelei, Dalton. Congelei completamente porque não sabia se devia colocar um penso ou limpar primeiro, ou a tua voz falhou. Uma criança de 7 anos cai e eu entro em pânico. O que acontece quando é algo mais grave? Quando estiverem doentes, feridos ou precisarem de ajuda de verdade, Phoebe. E ontem, a Zara me pediu para ajudá-la com o dever de matemática, e eu errei a resposta. Errei. Ela confiou em mim para ajudá-la, e eu a decepcionei com uma simples adição. Como eu vou fazer isso? Ela parou soluçando. Estou perdida. Não está, disse Dalton gentilmente. Está a aprender, assim como eu aprendi, assim como todos os pais aprendem. Mas eu não sou mãe deles. Esse é o problema. Estou apenas a brincar as casinhas. E estava tudo bem quando se tratava de materiais de arte e chocolate quente. Mas agora eles dependem realmente de mim. E eu continuo a fazer asneira. Um problema de matemática errado não é fazer asneira. Não se trata da matemática. A voz de Foley elevou-se. Trata-se do facto de eu não ter ideia do que estou a fazer. E tenho medo que um dia você acorde e perceba que precisa de alguém que realmente saiba ser mãe, não alguém que está apenas tentando descobrir como fazer isso. Então deixe-me ser clara, disse Dalton com firmeza. Não preciso de alguém que tenha tudo planejado. Preciso de você, desorganizada, imperfeita, assustada. E isso é o suficiente. Silêncio então, calmamente. E se não for? Vem cá este fim de semana. Fala comigo cara a cara em vez de te esconderes atrás do trabalho. Deixa-nos provar-te que já estás a fazer melhor do que pensas. Outra longa pausa. Está bem. Sábado. Prometo. Prometo. Naquele sábado, Phoebe chegou com um ar de quem não dormia há dias. Os gêmeos estavam num encontro para brincar. Sentaram-se na varanda dos fundos com o calor do verão a pairar sobre eles. Desculpa, disse Phoebe imediatamente. Por me afastar. Tinhas razão. Eu estava a esconder-me. Por quê? Porque agora isto é real. Tu amas-me. Eu amo-te. As meninas estão ligadas a mim. E isso significa que posso realmente magoá-las se eu estragar tudo.
Perdi todos que amo, Dalton. Todos. E a ideia de construir uma família novamente, de me permitir precisar das pessoas. E se eu perder você também? Não consigo sobreviver a isso duas vezes. Dalton pegou a mão dela. Acha que eu não estou com medo? Toda vez que você vai embora, há um momento em que eu entro em pânico. Em que penso em Melissa saindo para fazer compras e nunca mais voltando para casa. Tenho pavor de perder você. Então por que está insistindo nisso? Porque a alternativa é pior. Ficar seguro e sozinho não é realmente viver. Fiz isso durante 3 anos. Fui um bom pai, mas uma pessoa vazia. Então tu apareceste e me lembraste como era sentir realmente alguma coisa. Tenho tanto medo de te decepcionar, de decepcioná-los. Tu não vais. E mesmo que cometas erros, porque vais cometer, vamos resolver isso juntos. É isso que uma família faz. Phoebe olhou para ele. Olhou mesmo. Acreditas mesmo nisso? Acredito mesmo. Ela respirou fundo, trêmula. Está bem, vou tentar. Vou parar de me esconder. Vou aparecer. É tudo o que peço. Ela encostou-se a ele e ele abraçou-a enquanto ela chorava anos de medo. Quando os gêmeos chegaram à casa mais tarde, cheios de histórias, Phoebe ainda estava lá. E desta vez, ela não inventou desculpas para sair. As coisas estabilizaram. Phoebe parou de cancelar. Ela aparecia mesmo quando estava cansada, mesmo quando o trabalho era estressante. Ora, ela estava a aprender a confiar. O verão deu lugar ao outono. Os gêmeos começaram a primeira série. Novos professores, novos colegas, novas dinâmicas. Até 3 semanas depois. Eles chegaram a casa com os rostos manchados, claramente tendo chorado. "O que aconteceu?" perguntou Dalton, ajoelhando-se. O lábio de Zara tremia. Madison disse que não temos uma família de verdade. "O quê?" ela disse. "Porque não temos uma mamã, não somos reais", acrescentou Zuri com a voz embargada. "E quando dissemos que temos um papá", disse ela, "isso não é a mesma coisa." O coração de Dalton se partiu. "Meninas, isso não é verdade, mas ela está certa", soluçou Zara. "Não temos uma mãe, todos os outros têm." Ele abraçou-as enquanto choravam, com raiva de um valentão de 7 anos que tinha reaberto velhas feridas. Naquela noite, Phoebe veio como planejado. As gêmeas estavam caladas, beliscando a comida. "Vocês estão bem, meninas?" perguntou Phoebe gentilmente. "Alguém na escola foi mal", explicou Dalton cuidadosamente. Disse coisas ofensivas sobre elas não terem mãe. O rosto de Phoebe ficou triste. "Oh, queridas." Então Zara olhou para cima, os olhos cheios de lágrimas encontrando os de Phoebe. "Está a tentar ser a nossa nova mãe?" A pergunta pairou como uma granada. "Eu o quê?" Phoebe empalideceu. "Por que não podes?" disse Zuri, elevando a voz. "Já temos uma mamã. Ela está no céu. Não pode substituí-la." "Eu nunca faria isso." "Mas está sempre aqui", disse Zara com a voz embargada. "E o papá ama-te, e nós amamos-te, mas não és a nossa verdadeira mamã." Madison estava certa. Não temos uma família de verdade porque a nossa mamã se foi e você está apenas fingindo. As palavras vieram de uma dor profunda, do bullying, da confusão, da dor por uma mãe que mal lembravam. Todas as emoções que elas reprimiram desde aquele dia terrível na escola vieram à tona, direcionadas erroneamente à pessoa que se tornou segura o suficiente para recebê-las. As duas meninas se dissolveram em lágrimas histéricas. Dalton tentou acalmá-las, mas elas estavam inconsoláveis. Finalmente, ele teve que levá-las para o quarto, deixando Phoebe sentada, paralisada. Quando ele voltou, ela estava a chorar silenciosamente, com as mãos a tremer. "Eu devo ir", ela sussurrou. "Phoebe, elas não tiveram intenção." "Sim, tiveram. E talvez estejam certas. Talvez eu esteja a piorar as coisas por estar aqui. Elas estão confusas sobre o que eu sou para elas, e isso é culpa minha. Não estás a piorar nada. Preciso de ir. Preciso de pensar." A sua voz quebrou-se. "Desculpa." Ela saiu antes que ele pudesse impedi-la. Durante 3 dias, Phoebe não atendeu chamadas nem mensagens. As gêmeas estavam infelizes, chorando em momentos aleatórios, perguntando onde estava a menina Phoebe. Então Zara veio até ele com os olhos vermelhos e inchados. "Nós a fizemos ir embora, não foi?" "Não, querida. Mas ouvimos os sentimentos dela." Zuri soluçou, juntando-se a elas. "Não foi nossa intenção. Nós amamos a senhorita Phoebe. Só ficamos confusas e assustadas."
Madison disse aquelas coisas maldosas e ficamos todas confusas por dentro. Não achamos que ela esteja fingindo, disse Zara desesperadamente. Não achamos que ela esteja tentando substituir a mamãe. Só ficamos assustadas. Podemos pedir desculpa a ela? Perguntou Zuri com a voz embargada. Podemos pedir para ela voltar. Por favor, papai. Sentimos saudades dela. Naquela noite, Dalton ligou para Phoebe. Ela finalmente atendeu. As meninas querem falar com você. Elas estão arrasadas. Estão chorando há 3 dias. Querem pedir desculpa. Sentem saudades suas. Tenho saudades tuas. Por favor, não fujas disto. Silêncio, depois suavemente. Elas querem mesmo que eu volte? Querem mesmo. Elas amam-te, têm 7 anos e estão a processar grandes emoções. Aquela menina na escola magoou-as e elas direcionaram toda essa dor para ti porque tu és seguro. Porque, no fundo, elas sabem que não as abandonarás, mesmo quando elas se revoltam. Mais silêncio. Ok, eu vou amanhã. Mas, Dalton, precisamos conversar. Todos nós. Sobre o que é isso e o que eu posso ser para eles. Amanhã, vamos descobrir juntos. Na tarde seguinte, Phoebe chegou. No momento em que ela entrou pela porta, os gêmeos correram para ela. Sentimos muito, senhorita Phoebe, choraram. Não foi nossa intenção. Por favor, não vá embora. Phoebe ajoelhou-se, puxando-os para perto, com lágrimas a correrem-lhe pelo rosto. Eu também peço desculpa. Não devia ter ido embora daquela maneira. Nós amamos-te, soluçou Zara. Estávamos apenas assustados e confusos. A Madison disse coisas más e ficamos todos confusos. Não achamos que estejas a tentar substituir a mamã. Adoramos que estejas aqui. Amamos-te. Eu sei, bebês. Eu sei. Phoebe abraçou-os com mais força. Eu também amo muito vocês. Depois que elas se acalmaram, Phoebe sugeriu que se sentassem juntas. Ela respirou fundo. Quero falar sobre algo importante. Ok, elas acenaram com a cabeça, ansiosas. Primeiro, quero que saibam que entendo de onde vieram essas palavras. Vocês estavam magoadas. Alguém disse coisas cruéis e vocês estavam processando sentimentos muito intensos. Não estou zangada. Nunca poderia ficar zangada com vocês por serem honestas. Sério? A voz de Zara era baixa. A sério? Mas preciso que vocês também entendam uma coisa. Ela fez uma pausa cuidadosa. Amo muito vocês duas e amo o vosso pai. Mas nunca poderei ser a vossa mãe. Os rostos das gêmeas ficaram tristes e Phoebe rapidamente continuou. A vossa mãe era especial e maravilhosa e amava-vos mais do que tudo. Ninguém jamais poderia substituí-la. Ninguém deveria sequer tentar. Ela sempre, sempre será a vossa mãe. Vocês entendem? Ambas acenaram com a cabeça lentamente. Então o que é que tu és? Perguntou Zura, tremendo. Phoebe sorriu gentilmente. Sou alguém que ama vocês. Alguém que quer fazer parte da vida de vocês. Não como mãe, mas como eu, como Phoebe. Alguém que escolheu estar aqui, cuidar de vocês. Aparecer todos os dias. Como amor extra, disse Zara lentamente. Exatamente como amor extra. Vocês podem amar-me e amar a vossa mãe ao mesmo tempo. Os vossos corações são grandes o suficiente para ambas. Amar-me não significa esquecê-la. Significa apenas mais amor. E não vai tentar fazer-nos esquecê-la? Perguntou Zuri ansiosamente. Nunca. Podemos falar sobre ela sempre que quiserem. Ver fotos, partilhar memórias. A tua mãe faz parte da tua história, e isso é lindo. As duas meninas ficaram em silêncio processando a informação. Então Zara perguntou, mas como te chamamos se não és a nossa mãe? O que parecer certo? Senhora Phoebe é perfeito. Ou apenas Phoebe. Não há pressa para decidir. As gêmeas se entreolharam, tendo uma de suas conversas silenciosas. Então elas acenaram com a cabeça. Ok, disse Zara agora com mais firmeza. És a nossa Phoebe. O nosso amor extra, acrescentou Zuri, conseguindo sorrir. Os olhos de Phoebe encheram-se de lágrimas de felicidade. Gosto muito disso. Ela abriu os braços e as duas meninas se jogaram nela. Por cima das cabeças delas, ela encontrou os olhos de Dalton. O alívio e o amor ali fizeram o peito dele doer. Eles ficariam bem. A conversa não resolveu tudo imediatamente. Ainda houve momentos difíceis nos meses seguintes, ainda havia confusão, lágrimas ocasionais. Mas eles estavam a superar isso juntos. Phoebe era cuidadosa. Ela não pressionava. Ela deixava as meninas ditarem o ritmo e, lentamente, a confiança foi reconstruída mais forte do que antes. A primavera chegou.
Uma noite, Dalton encontrou um formulário de autorização escondido na mochila de Zara. Chá do Dia das Mães na escola. "Por que não me entregaste isso?" perguntou ele gentilmente. Zara deu de ombros, sem olhar nos olhos dele. "Porque não tenho ninguém para levar. Todas as outras pessoas terão a sua mãe verdadeira." Dalton começou a sugerir alternativas, mas Zara de repente olhou para cima. "Posso convidar a Phoebe?" Dalton pestanejou. "Queres convidar a Phoebe?" "Ela não é a minha mãe", disse Zara cuidadosamente. "Mas ela é a nossa Phoebe, o nosso amor extra, e acho que gostaria que ela estivesse lá, se ela quiser." A garganta de Dalton apertou-se. "Acho que ela adoraria isso, querida." Quando perguntaram, Phoebe chorou. "Tu realmente queres que eu vá?" "Sim", disse Zara com firmeza. "Tu és importante para nós, e eu não quero ser a única sem alguém que me ama lá." "Oh, querida", Phoebe puxou-a para perto. "Então ficaria honrada." O chá do Dia das Mães foi perfeito. Phoebe chegou nervosa, mas determinada. Zara agarrou a sua mão assim que ela entrou. "Você veio?" "Claro que vim." Elas sentaram-se em mesinhas pequenas, bebendo chá fraco. Zara mostrou a Phoebe o cartão que tinha feito, com bonecos de palito de dedo de mãos dadas e "Obrigada por ser o meu amor extra", escrito a lápis de cera. Phoebe apertou-o contra o peito, com lágrimas a correrem-lhe pelo rosto. "Esta é a coisa mais bonita que alguém já me deu." À sua volta, outras mães conversavam, mães biológicas que nunca conheceram a perda. E lá estava Phoebe, que tinha perdido todos, a valorizar isto como o presente precioso que era. Ao sair, Zara segurou a mão de Phoebe com força. "Estou muito feliz por teres vindo." "Eu também, querida. Eu também." No carro, Dalton cruzou o olhar de Fu pelo espelho retrovisor. O que viu ali, o amor, a gratidão, o sentimento de pertença, fortaleceu a sua decisão. Estava na hora. Na semana seguinte, Dalton foi comprar um anel com duas crianças de 7 anos muito opinativas. "Tem de ser brilhante", declarou Zuri. "Mas não demasiado brilhante", corrigiu Zara. "A Phoebe gosta de coisas simples." Escolheram uma safira rodeada por pequenos diamantes. Safira como o céu no dia em que se beijaram. Diamantes como as luzes do parque onde tudo começou. "Ela vai adorar", sussurrou Zara. "Ela vai dizer sim, certo?" perguntou Zuri nervosamente. "Espero que sim, querida." "Ela vai dizer", disseram as duas meninas com certeza. Elas planejaram para a véspera de Natal. Exatamente 2 anos depois da noite que mudou tudo. De volta ao parque, de volta ao banco, de volta ao lugar onde a esperança começou. Caminhando entre as vitrines naquela noite, as gêmeas mal conseguiam conter a emoção, rindo e sussurrando, trocando olhares significativos que Phoebe não entendia. Dalton tinha a caixa do anel no bolso e as mãos da filha nas suas. Ele nunca tinha estado tão nervoso. Encontraram o banco debaixo do carvalho. Phoebe sentou-se, puxando as gêmeas para perto. "Há 2 anos, nesta noite", disse ela suavemente. "Eu estava sentada aqui, completamente destroçada." "E nós encontramo-la", anunciou Ziri. "Sim, vocês encontraram. Vocês salvaram a minha vida naquela noite." As gêmeas trocaram um olhar e levantaram-se juntas. "Temos uma pergunta a fazer-lhe", disse Zara. Antes que Phoebe pudesse responder, Dalton ajoelhou-se na neve ao lado do banco. Os olhos dela arregalaram-se e ela levou a mão à boca. "Há 2 anos", começou Dalton, com a voz trêmula. "As minhas filhas ofereceram-se para lhe emprestar o pai delas." Ele tirou a caixa do anel, revelando a safira a brilhar à luz. "Esta noite estamos a perguntar se gostaria de ficar com ele. Ficar conosco para sempre." As gêmeas aproximaram-se uma de cada lado, completando o quadro. Uma família a pedir para se tornar oficial. "Queres casar comigo, Phoebe? Queres ser minha esposa? Queres escolher esta família desorganizada, imperfeita e linda e deixar-nos escolher-te de volta?" Phoebe acenou freneticamente com a cabeça, com lágrimas a escorrerem. "Sim, sim, 1000 vezes sim, sim." Os gêmeos gritaram de alegria, abraçando-a. Dalton levantou-se, colocando o anel no dedo dela com as mãos trêmulas. E então os quatro estavam envolvidos nos braços uns dos outros. À sua volta, uma multidão se reuniu, incluindo a Sra. Corey com a sua câmara. Os aplausos os envolveram. "Agora vamos ser uma família de verdade", exclamou Zuri. "Já somos uma família de verdade", disse Phoebe com a voz embargada pela emoção. "Há muito tempo que somos."
Dalton puxou-a para si, beijando-a enquanto os gêmeos pulavam, a multidão aplaudia e as luzes de Natal cintilavam. Nunca pensei que teria isto novamente. Uma família, pessoas que me amam, um lugar ao qual pertenço. Sempre tiveste um lugar ao qual pertences. Aqui mesmo, conosco, atrás deles. A senhora Corey prendeu uma pequena placa de latão ao banco. Aqui a esperança recomeça. O casamento foi na primavera, pequeno e perfeito. As gêmeas foram damas de honra, radiantes em vestidos iguais. Quando o oficiante perguntou, quem entrega esta mulher? As gêmeas responderam juntas. Nós, porque ela nos escolheu e nós a escolhemos. Não havia olhos secos no local. A vida estabeleceu-se num ritmo bonito. Phoebe mudou-se, as suas coisas misturando-se com as deles. As gêmeas chamavam-na Phoebe e ela chamava-as de suas meninas. E funcionava. Falavam frequentemente sobre Melissa. As meninas faziam perguntas, partilhavam memórias, viam fotos e Phoebe sentava-se com elas, honrando a memória da mãe delas, porque ela compreendia. Ela também carregava em sua própria família no coração. As gêmeas prosperaram. Pintaram, brincaram e cresceram. E durante todo esse tempo, tiveram dois pais que as amavam intensamente. 2 anos após o casamento, numa manhã de sábado perfeita no final da primavera, Phoebe acordou com o cheiro de panquecas queimadas. Sentou-se na cama sorrindo ao ouvir risadas vindas do andar de baixo e a voz de Dalton a dizer: Não, não, podemos salvá-las. Basta raspar as partes queimadas. Ela quase se esqueceu do seu aniversário. Quando desceu as escadas de roupão, a cozinha estava um caos. Dalton estava em frente ao fogão com um ar exausto, uma flor no cabelo. As gêmeas estavam à mesa, rodeadas de materiais de arte e o que parecia ser purpurina por toda a parte. Surpresa! Gritaram todos quando a viram. Fizemos panquecas de aniversário para ti, anunciou Zuri orgulhosamente. Estão um pouco crocantes, admitiu Zara. Mas crocante é apenas extra crocante. Phoebe riu, abraçando todos. Adoro panquecas extra crocantes. Tomaram um pequeno almoço juntos. Panquecas ligeiramente queimadas, cobertas de xarope, morangos frescos e chantilly em excesso. As gêmeas conversaram sobre os seus planos para o dia, sobre a surpresa super especial que tinham para ela. Mais tarde, após o pequeno almoço, elas lhe deram cartões feitos à mão. O de Zuri tinha um desenho das 4 segurando as mãos em frente à casa delas, com corações flutuando acima delas. O de Zara mostrava uma árvore genealógica com galhos rotulados como Mamã no céu, Papá, Zara, Zuri e, no topo, com letras cuidadosas, Mamã, com uma seta apontando para um boneco que era claramente Phoebe. Fui ficou sem fôlego. Gostas? Zara perguntou ansiosamente. Phoebe não conseguia falar. Ela apenas acenou com a cabeça, com lágrimas a correrem-lhe pelo rosto. Queríamos dizer-te uma coisa, disse Zuri, de repente séria. As duas gêmeas olharam uma para a outra, depois para Dalton, que acenou com a cabeça encorajadoramente. Elas ficaram juntas, de mãos dadas. Agora és a nossa mãe, disse Zara simplesmente. Não no lugar da nossa primeira mãe, mas você também é nossa mãe. Nossa mãe aqui, acrescentou Zuri, aquela que aparece todos os dias. Nós amamos você, mãe, disseram juntas. A palavra pairou no ar. Mãe. Phoebe caiu de joelhos, puxando as duas meninas para os seus braços, soluçando. Obrigada, ela disse com a voz embargada. Obrigada por me escolherem. Tudo bem, perguntou Zara. Que a chamemos de mãe? É tudo, sussurrou Phoebe. Vocês são tudo. Dalton ajoelhou-se ao lado delas, envolvendo as 3 meninas nos braços. 4 pessoas que conheceram a perda, que se encontraram nos escombros e construíram algo lindo. O melhor aniversário de sempre? Perguntou ele suavemente. O melhor aniversário de sempre, confirmou Phoebe. Zuri afastou-se olhando para Phoebe. A sério? Achas que a nossa mamã no céu está feliz por termos-te? Phoebe tocou-lhe suavemente na bochecha. Acho que ela está muito grata por terem aqui alguém que as ama tanto quanto ela amava. Nós amamos-te, mamã, disse Sarah novamente, testando a palavra com um sorriso. Também te amo, querida, respondeu Phoebe. Amo muito vocês duas. Lá fora, a noite de primavera deu lugar à noite. Lá dentro, havia calor, amor e a paz tranquila de saber exatamente onde se pertencia.
A esperança havia recomeçado naquele banco do parque há 4 anos e meio, quando duas meninas decidiram que uma estranha chorando precisava ser resgatada. E continuaria para sempre nesta casa, com esta família, com estes 4 corações que se escolheram. Se esta história tocou o seu coração da mesma forma que tocou o meu, por favor, não deixe que ela termine aqui. Deixe que ela lhe lembre que a bondade ainda importa, que a compaixão ainda muda vidas e que a esperança nunca é desperdiçada. Inscreva-se e faça parte da nossa família Soul Lift Stories, onde cada história eleva o espírito e nos lembra que a luz sempre encontra o seu caminho de volta. E se este momento o emocionou, partilhe-o, porque às vezes partilhar esperança é a coisa mais gentil que podemos fazer.